A gente vai falar sobre o cego de Jericó. É isso mesmo, o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Essa é uma história bem conhecida, né? Teve um pastor que esses dias eu estava escutando e ele falou, antes de iniciar essa leitura, ele falou assim: gente, tem situações que é muito bacana de se contar. Tem situações que a gente tem que contar de uma forma para que a gente não estrague o texto, que a gente não estrague, porque por si só esse texto já fala sobre a situação do cego Bartimeu, que ele estava à beira do caminho. Mas antes disso, eu quero passar para vocês uma situação. Jesus, ele estava passando por Jericó, indo em direção a Jerusalém, indo em direção à sua crucificação. Então significava que ali era o último dia, o último momento em que Jesus passava pelaquela cidade. Assim como a Bíblia também relata que ele passou por uma vila onde tinha 10 leprosos, também era a sua última passagem por aquele lugar. E Jesus, ele é tremendo, porque todos os lugares aonde ele passa, ele deixa a sua marca. Tanto naqueles 10 leprosos que foram curados, ele também passou por Jericó. E ali existia um mendigo à beira do caminho, chamado Bartimeu, que significa filho de Timeu. Bar significa filho em grego. Timeu era o nome do seu pai. Então Bartimeu significa filho de Timeu. A Bíblia não fala quantos anos ele estava à beira do caminho. A Bíblia só fala que ele estava na beira do caminho mendigando, fazendo com que as pessoas tivessem dó, e ali ele poderia livremente pedir a sua oferta ou a sua caridade, pedindo ali o dinheiro ou pedindo alimento, da forma como ele achasse melhor. Então ele poderia estar ali fazendo esse serviço de mendigança, né? Que ele era autorizado através daquela capa que ele vestia, simbolizava tudo que ele era. Então, ele ouviu falar no livro sinótico. Nós temos aqui os 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, que são livros sinóticos. São livros que são muito parecidos. Mateus fala também dos cegos de Jericó, Marcos fala do cego de Jericó e Lucas fala do cego de Jericó. Então nós estamos lendo hoje o livro de Marcos, que fala do cego, porque na hora de ter passado isso no papel, algumas palavras elas se modificam, mas a história é a mesma. Então, no livro de Marcos fala que ele estava à beira ao caminho. Não fala que ele pergunta, mas no livro de Lucas fala que ele pergunta: quem é que está passando, que está esse alvoroço? E aí a multidão responde para ele: é Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, que está passando por aqui. Quando ele ouve falar, ele se desespera. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas ele não estava no caminho aonde aquela multidão estava. Ele estava à beira do caminho. E pelo que a Bíblia fala que a multidão pediu, quando Jesus chama ele para vir perto de Jesus, fala para ele levantar. Então é um sinal que ele estava sentado à beira do caminho pedindo, fazendo os seus pedidos ali, né? Com a canequinha, acredito eu, aqui imaginando, aqui contextualizando, né? Imagino ele pedindo a canequinha: me ajuda, me dê uma esmola. E aí ele ouve falar que Jesus estava passando. Jesus começou a caminhar com aquela multidão ali eufórica, né? Todo agarrando ele, querendo saber das parábolas, querendo saber como que funcionava o reino de Deus. E ali Jesus parou e ouviu a voz do cego Bartimeu e falou: traga até a mim. Mas antes disso acontecer, é onde eu quero entrar no tema dessa live. O tema dessa live é decisão. Decisão, independente
da posição que hoje você se encontra, independente da situação financeira que você se encontra, do seu credo religioso que você se encontra, independente do seu status emocional, da sua vida em si, você tem que se decidir o que você quer da sua vida. Muitas vezes você quer algo que aos seus olhos parece impossível, e realmente parece mesmo que nunca vai acontecer. Esse cego, ele era mendigo e andava à beira do caminho, e de repente, uma única vez, ele passou pela vida desse cego. Ele não estava com o cego, ele estava passando próximo a esse cego, mas ele ouviu falar de Jesus, o Nazareno, e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Tomou uma decisão, independente da sua forma física. Poderia estar até sem tomar banho, poderia estar até de uma forma deplorável. Não sei como esse cego estava, mas a Bíblia fala que ele estava à beira de um caminho mendigando. Hoje a gente vê os mendigos hoje na nossa cidade, no nosso país hoje, que eles são moribundos, eles ficam sentados nas guias ou nas sarjetas, enrolados, e muitas vezes não tomam banho e cheiram muito mal. E eu não acredito que seja diferente na época de Jesus, com aquele cego Bartimeu. E ali as pessoas começavam a falar para ele: ei, cala a boca, não é para falar nada, deixa o mestre passar em paz. Mas ele não parava, ele clamava. Ele estava decidido naquilo que ele queria, tão decidido que ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. Jesus, Jesus, ele clamava até o ponto de Jesus ouvir a sua voz e vir. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: o nosso clamor, ele chega até o céu. O nosso clamor chega até os ouvidos de Jesus. O nosso clamor, ele chega de uma forma em que, quando a gente mesmo não sabe falar, ele utiliza o Espírito Santo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. O que o inimigo quer, o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa vida, ele quer é nos calar. Uma das coisas que o diabo faz é nos calar. Hoje a gente pode estar tentando e conseguindo fazer com que as nossas súplicas, as nossas orações cheguem a Deus, mas por algum momento ele consegue parar. Teve uma história de uma irmã que ela sempre via o lado bom nas pessoas, e o pastor se incomodava muito com isso. Era uma irmã, uma bênção na igreja, e o pastor se incomodava porque às vezes ele ia comentar algo com ela: irmão, você viu aquele irmão que está dando um trabalho? Mas o senhor veja que, por mais que ele dê trabalho, ele vem todo dia ao culto, e sempre ela tinha uma palavra de ânimo, uma palavra positiva para falar daquilo que ela via. Ela nunca falava nada negativo, ela sempre tirava coisas boas daquilo que parecia ser negativo. Muitas vezes as pessoas querem falar para nós aquilo que eles querem ouvir, e muitas vezes nós vemos coisas boas em lugares onde não tem coisa boa, mas aparece. E muitas vezes essa irmã via sempre nas pessoas algo bom, e o pastor se incomodava. E um dia acabou o culto uma bênção, e ele estava incomodado com ela, e ele chegou para ela e falou assim: ei, irmã, o que você acha do diabo? Ele ia achar que ela ia falar assim: o diabo não presta, o diabo é sem vergonha, o diabo é mau caráter, o diabo... Ele achou que ela ia falar isso, porque de tudo ela via algo bom. Aí ela olhou e falou para ele assim: pastor, ele é insistente, né? Ele não desiste da gente, né? Por mais que a gente consiga derrotá-lo sempre, ele não desiste. Ele sempre insiste em nos calar, em nos parar, em nos tirar do caminho. Ele é insistente. E ela viu isso no diabo e falou ao pastor, e o pastor ficou perplexo e falou: meu Deus, ela vê coisa boa em tudo, até no diabo. Mas é dessa forma, irmãos. O inimigo, ele está sempre insistindo em nossas vidas. O inimigo, ele está sempre querendo nos calar. Ele não para, ele não cala a sua boca, ele não para de querer nos calar, ele não para de usar pessoas para poder nos bloquear naquilo que a gente tem que falar para Jesus. E aquele cego, existia a multidão que estava ali falando para ele: para, cala a boca, para. Mas ele não parou, ele insistiu, ele permaneceu, prevaleceu com a sua voz muito alta. E ali ele gritava: Jesus, filho de Davi. E assim ele conseguiu chamar a atenção do mestre. Irmãos, nós não temos que nos calar, nós não temos que nos
nos brecar por causa de situações, por causa de pessoas ao nosso redor que falam que a gente não vai conseguir, por causa de pessoas que falam para nós que o nosso sonho, que as nossas atitudes não estão de acordo, que os nossos sonhos são muito grandes para nós, que aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer pedir para Deus é muito maior do que a gente pode carregar, é muito pesado, ou então a gente não tem esse perfil, que é o que hoje falam, né? Você não tem o perfil para tal função. Irmão, você tem que clamar. Se esse é o desejo do teu coração, você tem que clamar a Deus. Você não pode ficar pelo caminho, você não pode ficar à beira do caminho, apenas calado, se aceitando a forma como você está nessa noite, ou nesse dia, ou nessa semana, ou vivendo esses últimos tempos. Você não pode aceitar. Se é algo que você quer que Deus faça, clame a Ele. A Bíblia fala: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firme que você nem sabe, nem imagina. Ele já tem preparado para você algo, mas Ele quer ouvir da sua boca. Você acha que Jesus não sabia que aquele cego queria falar para ele algo específico? Claro que Ele sabia, mas Ele perguntou: o que tu queres que eu te faça? E nessa noite Jesus manda te perguntar: o que tu queres que Ele faça na tua vida, para que isso venha a ser algo transformador, algo que venha a revolucionar, algo que venha tirar as vendas dos seus olhos e fazer você enxergar algo que você nunca enxergou, ver algo que nunca viu. O que você quer que Jesus faça para você nessa noite? O que você quer? Qual o desejo do teu coração que está aí queimando e você está receoso de pedir para Jesus? O que está hoje no teu coração queimando, que você ainda fala: eu não vou pedir porque Ele não vai me ouvir? Ele já sabe o que você quer, Ele já sabe o que você precisa, Ele já sabe, Ele conhece tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, Ele é dono de tudo. Fale para Ele nessa noite o que você quer, fale para Ele nessa noite o que você precisa. Aquele mendigo, quando ele chegou ao encontro de Jesus, ele já estava decidido o que ele queria. E Jesus perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele poderia simplesmente pedir dinheiro, poderia pedir algo para Jesus que fosse material, que fosse algo que ia apenas satisfazer aquele momento. Só que em nenhum momento ele gaguejou. E ele chegou lá e falou assim: Senhor, eu quero ver. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. Eu quero enxergar, eu quero passar a ver algo que eu nunca vi, enxergar coisas que eu nunca enxerguei. Irmãos, quando Jesus chama ele, as pessoas falam assim: se acalma, tem de bom ânimo. Quando ele fala, ele começa a ir de encontro a Jesus, ele lança de si aquela capa. Aquela capa era algo que era necessário para aquele momento, porque ele precisava sobreviver, ele precisava mendigar, ele precisava ter autorização para fazer tal função. Mas em momento nenhum ele estava satisfeito com aquela vida. Ele não estava satisfeito com aquela vida, irmãos. Muitas vezes nós carregamos uma capa para a vida inteira, mesmo aquela capa não nos deixando romper, porque aquela capa pode ser um pecado, aquela capa pode ser algo que a gente carrega que não agrada a Deus, algo que não deixa com que a gente cresça espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Essa capa, ela pode simbolizar muitas coisas. Para aquele cego simbolizava uma vergonha, simbolizava mendigança, que ele tinha que viver daquela forma. Ele não poderia fazer outra coisa a não ser pedir esmola. E hoje, qual a capa que a gente carrega? Aquele segredinho, aquele pecadinho que tem nome, que é muito oculto, que muitas vezes nós nos derramamos na presença de Deus, nos entregamos na presença de Deus, mas deixamos aquilo ainda guardado, não nos entregamos por inteiro. E Deus quer a nossa vida por inteiro. Se você não consegue se libertar desse pecadinho, de algo que está interrompendo esse contato, peça para o Senhor ajuda nessa noite. O Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? O Senhor te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Se você não está conseguindo com as tuas forças, peça ao Senhor e Ele vai realizar esse desejo. Ele vai fazer com que as escamas dos teus olhos caiam. Ele vai fazer com que a tua vista seja tirada todas as sujeiras, para que você consiga enxergar algo que você nunca enxergou. Irmãos, é muito fácil a gente julgar alguém que está à beira do caminho.
Mas é muito mais difícil a gente reconhecer que estamos precisando dessa cura, que estamos precisando desse milagre, que estamos precisando que Deus nos dê algo que a gente, como ser humano, não consegue, a não ser a vinda dele, a não ser um milagre vindo dele. Irmãos, o cego Bartimeu, depois que ele recebeu a sua visão, ele passou a seguir a Jesus, ele passou a seguir a Cristo, ele fez de tudo para estar ao lado de Cristo. Acabou os problemas do cego Bartimeu? Não! Ele passou a enxergar algo que ele não via. Mas os problemas hoje é comum igual os de antigamente. Ele também começou a ter problemas, mas como uma pessoa que enxergava os problemas. Ele passou a andar com Cristo. Deus é tremendo, irmãos. Deus é maravilhoso. A Bíblia ela sempre testifica aquilo que a gente precisa ouvir para falar assim, ó, é dessa forma mesmo que Deus quer fazer na tua vida. Os irmãos estão aqui falando aqui, ó, que foi a mesma palavra que foi dada hoje no culto, porque Deus está querendo confirmar no teu coração aquilo que foi falado lá e aquilo que está sendo falado aqui. Aqui vai ser um complemento do que foi falado lá. Mas a posição quem tem que tomar é você. A decisão quem tem que tomar é você que está aqui ouvindo essa ministração. O que você quer que Deus faça para você? O que você quer que Jesus faça na tua vida? As coisas de Deus, elas são simples, mas nós precisamos clamar. Nós precisamos falar, nós precisamos buscar. A Bíblia fala que quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta se abre. E isso é importante entender, que nós temos um Deus que é por nós. O nosso time já é vencedor. O Adailton fala aqui, ó, é difícil também estender as mãos para quem está à beira do caminho. Devemos estender as mãos como Jesus. Isso, porque muitas vezes é fácil criticar, achar que aquilo que está acontecendo é um tratar de Deus. Às vezes é sim. Por isso que nós temos que ter discernimento. Mas muitas vezes as pessoas que estão à beira do caminho precisam de uma mão para poder entrar no caminho, como foi feito. As pessoas vieram ali até ele e falaram assim, ei, levanta, tem de bom ânimo, nós vamos te levar até o mestre. Quantas pessoas hoje precisando ouvir a palavra de Deus, irmãos? E você não fala de Deus para ninguém. Parece o crente secreto, 00 crente, que ninguém conhece, ninguém sabe, só sabe quando está na igreja, ou quando tira foto, não tira nem com a Bíblia, para ninguém saber que você não é crente. Irmãos, nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus nas nossas vidas. O Evangelho é algo poderoso, é algo que Deus deixou para nós. Um simples ser humano imortal que Deus deixou o Evangelho, o poder dele para nós. E muitas vezes nós nos envergonhamos. Não falamos de Deus para ninguém. Só damos a paz do Senhor para aqueles que a gente conhece dentro da igreja. Da igreja a gente é o crente, mas quando a gente sai ninguém sabe quem é. O crente secreto. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que proclamar a Deus. O cego estava à beira do caminho com a sua capa e de repente ele tirou e começou a caminhar de encontro a Cristo. E ali ele começou a ver e seguir a Cristo. Irmãos, nós temos que tomar atitudes. Nós temos que tomar atitudes, assim como esse cego, e clamar. Não deixar de clamar, não deixar de acreditar. Tem uma música da Ludmilla que ela fala que a gente tem que acreditar. A gente não pode parar de clamar e nem acreditar, porque o Senhor, Ele ouve. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve os nossos choros, os nossos gemidos. Ele ouve. Ele sabe o que a gente precisa, mas hoje a gente precisa falar para Ele. O pastor Ricardo Saiber fala assim, ó, que muitas vezes a nossa atitude, nossa postura faz com que a vida seja alcançada através das nossas vidas e comunhão com Cristo. E através das nossas vidas e comunhão com Cristo sejamos diferentes. Devemos atrair pessoas para perto de Cristo. É isso mesmo, Ricardo. É isso mesmo, pastor Ricardo. Nós devemos ser exemplo para as pessoas. Nós devemos ter fé, como a Roseli falou aqui, e atitude. Nós devemos ter fé e atitude. É fato com que muitas pessoas precisam de um abraço. Muitas pessoas precisam, Vanessa, apenas de um bom dia. Por incrível que pareça. Um bom dia muda tudo.
Eu faço caminhada de manhã durante a manhã na praia. E às vezes eu passo por pessoas que estão com a fisionomia muito fechada. E eu chego com um sorriso e falo, bom dia! A pessoa imediatamente abre um sorriso e fala, bom dia. Isso alegra as pessoas. O Adailton fala aqui, ó, às vezes temos que nos despir de coisas que nos impedem de alcançarmos o nosso milagre. É verdade. Porque às vezes achamos que isso não é para nós. Muitas vezes achamos que o milagre que a gente precisa é muito maior do que o que a gente merece. Deus não vê dessa forma, irmãos. Aquele cego, ele era pecador. Ele poderia ser uma pessoa que fez muitas coisas erradas, como alguns dizem, que pode ser que os pais pecaram, por isso que ele nasceu cego. Mas isso não mostra muito essa história. Mas alguns teólogos discutem sobre isso. Mas não é isso, aí é assunto para outra live. Mas não é isso, Jesus não vê isso. A mulher adúltera, Jesus simplesmente olhou para o lado e falou, cadê os teus acusadores? Ei, vem cá, os teus pecados estão perdoados, beleza? Beleza? Mas ó, vai e não peques mais. É assim que Deus vê. Não interessa, Ele lança tudo no mar de esquecimento. O Ricardo fala aqui, ó, que Cristo atrai multidões para perto deles. É isso mesmo. E atrai. Sejamos a imagem e semelhança do Senhor. O Maurício fala aqui, ó, a decisão está em nossas mãos sempre. É isso mesmo, Maurício. Mas a gente precisa entender isso. Que nós somos a decisão. Que nós temos essa oportunidade de decidir quem a gente quer ser, quem a gente pode ser e quem a gente quer alcançar. Eu estou aqui há 3 anos nessa live. Eu fui mudando a live de propósito conforme o tempo. Desde o início da pandemia eu tenho feito live quase todos os dias. No dia 2019, 2020, 2021, quase todos os dias. 2022 eu mudei o propósito. O propósito da live de levar a palavra de Deus para as pessoas. Fazia todos os dias. Fui arrumando alguns compromissos, mas todas as quintas-feiras eu estou aqui. Hoje recebi um convite para estar em uma igreja. Não pude ir porque eu tenho um compromisso da live. Mês que vem vai ter umas 2 quinta-feiras que eu possa estar um pouco ausente por causa das festividades. Pode ser que eu esteja, mas eu vou avisar. Mas o meu compromisso é voltar 2023 com as lives. Eu amo isso que eu faço. Nas quartas-feiras eu estou na Casa de Recuperação Curados por Cristo, na Associação Curados por Cristo, no final da Enseada, uma chácara onde cuida de dependente químico, coisa linda lá, gente, onde aproximadamente 10 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. Tem valor maior do que isso no Evangelho? Fala para mim se tem. Se há festa no céu por uma vida, um pecador que se arrepende, agora imagine 10. Miriam deveria estar lá em cima com o pandeiro, Moisés já pegou o tamborim e Isaías e já começou uma briga lá em cima, lá, e quem vai tocar primeiro, porque olha que bênção. E os cultos lá, para você que está me ouvindo, lá toda quarta-feira o culto lá é aberto, tá? Não é culto só para os dependentes químicos, não, para os alunos que estão lá na casa, não, é para a igreja, é para você que está aqui me ouvindo, você que quiser participar lá do culto toda quarta-feira às 19 horas. Estaremos lá adorando a Deus, louvando a Deus e ministrando a palavra de Deus. As pessoas que estão ali são alcançadas. Para vocês terem uma ideia, há uns meses atrás, um visitante que foi visitar um parente que estava lá internado, ele aceitou Jesus, porque ele entendeu que não só os dependentes químicos precisam de Jesus, mas toda a humanidade precisa de Jesus. Aquela multidão não entendeu o que Jesus fazia, e ali era a última oportunidade que aquele cego tinha. A última oportunidade. Já estou finalizando, irmãos, a minha mensagem dessa noite. Ali era a última vez que Jesus passava por Jericó, de encontro a Jerusalém, e ao encontro da sua crucificação, festa da Páscoa, crucificação, ressuscita Jesus ao 3º dia. E ali em Jericó, a multidão falava para ele calar, e ele não calava. Irmãos, Deus tem um propósito na tua vida, independente se hoje
for a última vez que você esteja ouvindo a sua palavra, que hoje seja a última vez que você tenha a oportunidade de encontrar Jesus e falar para Ele aquilo que você precisa. Hoje pode ser que seja a última vez que Ele passe na tua vida, que Ele te dê a oportunidade de você clamar, de você gritar, de você falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu vivi a vida inteira assim, achando que era feliz, mas realmente vi que nada mudou, nada mudava, nada, mas hoje eu ouvi falar de Ti, e hoje eu quero essa transformação na minha vida, e hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu quero ver aquelas coisas que o Cário fala aqui, que vê, que os pastores falam que vê, que os irmãos que estão na igreja, congregando, que estão buscando ao Senhor, vê. Eu quero ver, Senhor. Eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha vida e da minha fé. É isso que nós temos que entender, irmãos. Nós temos que entender que pode ser a última vez. E aquele cego entendeu que era a última vez que Jesus passava por ali. E ele clamou, e ele gritou, e ele se esperneou, mas ele teve a oportunidade de receber o milagre de Deus. Não espere acontecer. Esses dias fiz um culto fúnebre. E eu falava desse culto que nós temos que entregar flores em vida. Nós temos que entregar flores em vida, porque se a gente não entregar flores em vida, a gente vai viver a vida com remorso. Então, se hoje você está ao lado de uma pessoa, ame. Se você está ao lado da sua mãe, valorize. Seu pai, valorize, abrace, beije. Fala que ele é a pessoa, ela é a pessoa mais importante da vida dele, da sua vida. Seus filhos, seus amigos, as pessoas que estão ao seu lado. Porque depois que morrer, acabou. Não tem mais o que fazer. Muitos inventam algumas coisas que dá para fazer por um morto, mas não dá. Você pode ver que na história ninguém conseguiu falar com o morto no caixão, ele levantar, a não ser que ele não esteja morto e levante, né? E ande. Ou fazer que nem Lázaro. Lázaro levantou ao quarto dia. A filha de Jairo, a filha do centurião. Então teve muitas situações que Jesus ressuscitou, mas isso foi caso típico. Mas quando a gente morre hoje, acaba tudo. A vida é um sopro. Hoje nós estamos aqui falando, louvando, amanhã ou daqui a pouco, quando desligar essa live, eu não sei onde eu estou. Mas eu sei que a oportunidade de ouvir a palavra, de pregar a palavra, de fazer aquilo que eu estou decidido, eu tenho. A decisão está nas tuas mãos. Mês de novembro, finalizando essa live com o tema decisão. Eu creio que muitas pessoas que participaram comigo desde o começo estão aqui até hoje, porque entenderam que a live ela é um alimento para a sua alma e para o seu espírito. Mês que vem nós vamos estar com um tema chamado aliança. Mês que vem eu vou voltar a convidar as pessoas para estar fazendo uma dobradinha aqui comigo, para a gente estar debatendo junto com você aí do outro lado da tela sobre o tema aliança. Com quem você está fazendo aliança? Qual aliança você está fazendo hoje na sua vida? E vai ser um desenrolar muito bacana. Nós vamos citar vários personagens da Bíblia e vamos citar também vários exemplos aqui. A Rita diz assim, ó: eu decidi caminhar com Cristo. Minha decisão foi servir a Ele. Glória a Deus. É isso que é decisão. É servir a Deus. Ela decidiu caminhar com Cristo, servir a Deus, sem saber se seria a última vez que Cristo passava na vida dela. O Márcio diz assim: a melhor decisão que tomei na minha vida foi aceitar a Jesus como meu único suficiente Salvador. Glória a Deus. É isso, gente. Nós temos que entender o que tem valor. Nós temos que entender que a nossa vida, independente da nossa situação material, ela tem que ter o Jesus Cristo nas nossas vidas para poder suprir as nossas necessidades espirituais. É isso. É isso. Luiz Fernando fala glória a Deus. E as pessoas aqui comentando, me ajudando a ministrar essa palavra. Eu agradeço a vocês, irmãos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E hoje eu finalizo essa mensagem dizendo assim: o que você quer que Jesus faça na sua vida? Decida hoje. Não espere para amanhã. Tem uma música que fala assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, Jesus ele vai fazer muito mais do que você imagina, do que você pensa. Clame,
peça, grite, não ouça a multidão, não ouça aquelas pessoas que estão transvestidos de amigos, que quando você conta algo para ele, ele fala, nem faça isso, que não deu certo para ninguém e não vai dar certo para você. Ei, irmão, se Deus te deu uma direção, clame. Se Deus te deu uma direção, faça. Porque quem te falou é o dono de tudo, do ouro, da prata, dono da vida, dono do fôlego, dono do ar, dono de tudo. Então clame, não perca a oportunidade. Eu queria agradecer a você que ficou comigo até agora. Deu um probleminha no início da live, mas você persistiu, decidiu ficar. Por isso, nós fomos abençoados nessa noite. Você foi abençoado nessa noite? Digita aí, amém, glória a Deus, eu fui abençoado, eu fui abençoado. Digita aí, Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos? Muito obrigado, obrigado Maurício, obrigado Roseli, obrigado Márcio, obrigado Dailton, meus irmãos, é meu sobrinho que ele mora lá em Palhoça, em Santa Catarina, e todas as lives ele participa. E o engraçado é que as pessoas saem do culto e depois vêm participar da live. A Evelyn está aqui também, glória a Deus. Ferreira, o Luiz, Fernando, a Mércia, a minha esposa Rita, a Vanessa lá de Brasília, glória a Deus, a Vanessa está aqui, a Vanessa Zigrosa também está aqui, glória a Deus. É isso, pessoal, as lives estão alcançando muitas vidas, e se você acha que essa live ela pode alcançar mais pessoas, vai ficar salva aqui no Instagram, compartilha com as pessoas, vai estar salva também no YouTube, compartilha com as pessoas, fala, escuta essa live aqui, essa live aqui vai fazer uma diferença na tua vida, e é isso que eu entendo com o propósito dessas lives, amém? Glória a Deus, obrigado por tudo, muito obrigado por estar comigo até aqui, por estar comigo até aqui, Deus abençoe. A Sandrinha também está aqui, Sandrinha, Deus abençoe, Sandrinha, obrigado, viu? Deus é fiel, glória, você falou que assistiu mesmo, obrigado, Sandrinha, Deus abençoe, viu? Se eu não falei o nome de alguém que está aqui, me perdoa, mas se você falar aqui, amém, eu vou conseguir falar, porque não dá para eu voltar muito lá em cima. Glória a Deus, obrigado por participar, Deus abençoe a sua vida, a sua família, decida clamar, porque Deus já conhece o teu coração. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.